Péssima notícia para os torcedores de Palmeiras e Flamengo. Thiago Almada está perto de trocar de clube e não é para nenhum dos dois brasileiros. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes e fala também do Palmeiras, só esperando a documentação de um atleta para poder anunciá-lo como reforço. Boa notícia para o torcedor do Palmeiras, vinda do STJD, e fala também de novo patrocínio no Palmeiras, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Palmeiras só espera pela chegada de documentos para anunciar um novo reforço para o meio. Trata-se de Fábio Só, português de 18 anos de idade, que defendia o Burnley e que já está em São Paulo. Realização de exames médicos concluída, tudo acertado. E agora é só a questão burocrática para que ele possa ser inscrito e passar a atuar primeiro pelo time sub-20. Jogador que foi convencido a ficar no Palmeiras depois de ter propostas de times da Inglaterra, da Espanha e de Portugal. Trabalho de convencimento que passou e envolveu João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras e o cara responsável por uma revolução nas categorias amadoras do Verdão. Se você não conhece o Fábio Só, confesso que eu mal havia ouvido falar sobre atleta, jogador que é português, mas fez toda a sua carreira no futebol inglês. Primeiro no Newcastle, depois no Burnley, onde esteve desde 2024. Na última temporada, 20 jogos e 4 gols pelo Sub-18, também chegou a fazer 4 partidas sem gol ou assistência no time Sub-21. Palmeiras investindo em contratação de atletas para base, para que esses caras possam ser aperfeiçoados, para que amadureçam e cheguem como peças importantes para o time principal. E Thiago Almada, que foi alvo nessa temporada de Palmeiras e Flamengo, está perto de virar reforço do River Plate. De acordo com a imprensa argentina, River Plate e Atlético de Madrid se acertaram para a transferência em definitivo do atleta. River vai pagar 20 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. A outra metade vai seguir vinculada ao Atlético de Madrid. Importante registrar que, se confirmado o negócio, o Almada passa a ser o reforço mais caro da história do River Plate. Importante registrar que, apesar do acerto entre os clubes, ainda não dá para cravar o acordo, porque o Almada não respondeu à proposta. O jogador que está defendendo a seleção argentina durante o Mundial tem em mãos, desde o dia 28 de maio, a proposta do River Plate. Ele pediu mais alguns dias para pensar. A tendência é que essa resposta venha apenas ao fim do Mundial. Só para completar, se Flamengo e Palmeiras ainda têm a intenção de fechar com a Almada, essa é a hora de entrar na disputa, caso contrário, eles vão perder um dos principais ativos disponíveis no mercado. É só importante lembrar que o Almada, quando procurado tanto pelo Palmeiras quanto pelo Flamengo, afirmou que não tinha intenção de retornar ao Brasil, onde fez sucesso com a camisa do Botafogo. O que você pensa sobre gigantes como Flamengo e Palmeiras perdendo uma disputa para o River? Use o espaço para comentar e opine. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Às 7 da noite tem live. Tchau. E a eliminação vergonhosa do Brasil para a Noruega vai representar uma das maiores reformulações da seleção de uma Copa para outra. Dá para cravar logo de cara que no Mundial de 2030, 10 dos 26 convocados de Carlo Ancelotti estarão de fora. Só gente veterana e que não ganhou absolutamente nada de importante com a camisa da seleção brasileira. Os 3 goleiros, Alisson 33 anos, Ederson 32 e o Everton 38, estão fora. As laterais, Danilo com 34 anos, Douglas Santos com 32 e Alexandro com 35 também não voltarão a disputar Mundial com a camisa da seleção. Zagueiro Marquinhos, multicampeão com o PSG, mas que na seleção brasileira não joga bem, é outro a se despedir. Meio campo com Casemiro, 34 anos, Fabinho, 32 e Neymar, 34 anos de idade. Adeus para essa turma que tem muito nome, muito currículo, salário gordo, mas que com a camisa da seleção brasileira é uma grande decepção. Nesse domingo, jogando contra uma Noruega só ok, o Brasil deu a bola para o adversário, teve muito menos posse e aceitou que o tempo passasse. Eram 30 minutos do segundo tempo e o jogo permanecia 0-0 e a Noruega trocando passes por 1 minuto e meio até 2. Surge o gol do Haaland. O Brasil tenta sair para o jogo, toma mais um gol do Haaland e a eliminação é a pior campanha da seleção brasileira desde 1990. Fazia 36 anos que o Brasil não era eliminado tão cedo de uma Copa do Mundo. Queria que você usasse o espaço para comentar, para opinar sobre essa legião de fracassados com a camisa da seleção brasileira. E Neymar anunciou que não joga mais pela seleção brasileira depois da derrota por 2-1 para a Noruega. O jogador de 34 anos disse, abre aspas, tentei, agora acabou.
Comecei aqui, fechei aqui. Uma curiosidade, o Neymar tem 34 anos de idade e na próxima Copa do Mundo teria 38. Messi e Cristiano Ronaldo disputam o atual Mundial com idade superior aos 38 anos que o Neymar teria na próxima Copa. Só que, ao contrário do Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo encaram o futebol como prioridade total, como grande foco da carreira. O Neymar joga pôquer, sai para curtir com os amigos, viaja e tem o futebol como mais um de seus hobbies. E as consequências são apresentadas pelo corpo dele, que não para de ter lesões. Você quer uma prova clara de que o Neymar não tinha a Copa do Mundo como seu grande objetivo de vida? No ano passado ele conseguiu salvar o Santos do rebaixamento, não fez mais que obrigação, certo? O Campeonato Brasileiro terminou no dia 7 de dezembro e era sabido que ele precisaria passar por uma cirurgia no menisco, uma artroscopia, recuperação relativamente rápida. O Neymar, por exemplo, poderia ter feito essa cirurgia no dia 8 de dezembro, para que voltasse o mais rápido possível de olho na Copa do Mundo. Sabe o que ele fez? Ele foi viajar com amigos para Nova York e adiou a cirurgia para 22 de dezembro. Depois tem Natal, tem Ano Novo e a volta do Neymar aos campos aconteceu apenas no dia 15 de fevereiro desse ano. Antes de estrear com a seleção nessa Copa, ele havia disputado apenas 13 partidas, com 6 gols e 4 assistências. O Neymar não tem a seleção brasileira e o futebol como grande foco. Até por isso, ele encerra sua passagem pela seleção brasileira aos 34 anos de idade. E com um detalhe importante, embora seja o maior artilheiro do Brasil, ninguém marcou mais gols do que ele, foram 130 jogos e 80 gols marcados, o Neymar não ganhou nenhum título importante. As únicas conquistas dele, Copa das Confederações em 2013 e a medalha de ouro olímpica em 2016. Nem vou falar de superclássico das Américas contra a Argentina, nem do Sul-Americano Sub-20. Muito pouco para tudo o que ele apresentou e para o potencial que tinha. Mas o Neymar preferiu ser um popstar e um cara que curte a vida do que um jogador de futebol como Cristiano Ronaldo e Messi. Ou você pensa diferente, já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Palmeiras tem novo patrocínio, um acordo que já havia sido encaminhado em abril e enfim foi finalizado e a Embracon será patrocinadora da camisa alviverde. Ela chega para substituir a Demicon, são duas empresas de consórcio. E a Embracon vai ficar no mesmo espaço que utilizava a Demicon, na região central da camisa, entre o escudo do Palmeiras e o distintivo da Puma. O anúncio do acordo só dependia da rescisão do contrato que estava sendo negociada desde abril entre a Demicon e o Palmeiras. Nessa semana, enfim, isso foi resolvido e agora é questão de tempo para que a Embracon seja anunciada como nova parceira. Além do patrocínio na camisa, a Embracon também será responsável pelo consórcio do Palmeiras. Tem outra informação em relação ao Verdão, a Mercado Livre, ou Mercado Livre no caso, uma das principais empresas de comercialização na internet, tem tratativas com o Palmeiras. As coisas foram estagnadas, freadas durante a Copa do Mundo, mas devem ser retomadas para que o Mercado Livre se torne anunciante no Palmeiras, possivelmente na camisa. Verdão em busca de novas receitas para tentar não perder distância no que diz respeito à grana do Flamengo, seu grande concorrente nos últimos anos no Brasil. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente se encontra assim que... E essa história de que Maurício, meio atacante do Palmeiras e da seleção paraguaia, tem propostas da Itália. A primeira especulação que surgiu dava conta de que a Atalanta ofereceu 18 milhões de euros. O Palmeiras teria recusado e a nova oferta é de 20 milhões de euros. A gente está falando de quase 120 milhões de reais. Também surgiu na Itália a informação de que a Fiorentina entrou na disputa pelo jogador que participa da seleção paraguaia. Ele marcou inclusive de pênalti. Um dos gols da vitória na disputa por pênaltis contra a Alemanha. O Paraguai está classificado para as oitavas de final e enfrenta nesse sábado a poderosa seleção francesa. Pois bem, na manhã dessa sexta-feira, pouco antes de gravar esse vídeo, procurei uma fonte do Palmeiras, no departamento de futebol, e perguntei: e aí, o Maurício vai embora? Essa negociação está próxima? A pessoa respondeu que pode até existir alguma conversa entre André Cury, representante do Maurício, e clubes da Itália, mas que pro Palmeiras não chegou proposta oficial, nem da Fiorentina, nem da Atalanta. Ainda perguntei, mas espera aí, estão dizendo que a primeira proposta foi de 18 milhões de euros, que o Palmeiras recusou e chegou uma segunda. Essa pessoa me assegurou que até agora não há propostas oficiais na mão do Palmeiras. Pode até existir alguma negociação entre o André Cury e os clubes italianos, mas sem a participação do Verdão. O Palmeiras aguarda. Se pintar alguma coisa legal, pode até sair negócio.
Vale a lembrança de que o Maurício havia sido comprado do Internacional por algo na casa dos 10 milhões de euros. Seria a chance de Verdão dobrar sua receita em relação ao jogador. E Aubameyang, jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. Pelo menos é o que garantem setoristas do Vasco. Cruz Maltino é o maior interessado no ponta, que pode jogar também como centroavante e tem 37 anos de idade. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. A informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba, que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah. No futebol francês, repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamacchia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Preciso te contar que Nino, zagueiro que já foi alvo de Palmeiras e Fluminense, está na mira de outro clube. Esse time é europeu, para ser mais específico, espanhol. A Real Sociedad ofereceu ao Zenit 10 milhões de euros. O time russo já recusou, alegando que só o vende por 15 milhões de euros. Vale a lembrança de que Palmeiras e Fluminense fizeram propostas similares ao Zenit e tiveram a mesma resposta do clube russo. Palmeiras acabou desistindo do Nino depois de fechar a contratação de Barbosa, zagueiro que pertencia ao Botafogo, operação de mais ou menos 20 milhões de reais. Já o Fluminense optou por desistir do Nino ao se acertar com o Thiago Silva, que havia passado o primeiro semestre jogando pelo Porto. Só para completar, se o Nino de fato for vendido pelo Zenit, o principal alvo para substituí-lo é do futebol brasileiro. Léo Ortiz, que defende o Flamengo, mas essa negociação só vai acontecer se o Nino sair de São Petersburgo. Marcos Lamacchia, o único candidato à compra da SAF vascaína, deu uma entrevista nas últimas horas para falar o que falta para que ele se torne o principal acionista Cruz Maltino. Abre aspas para o filho do dono da Crefisa: falta essa turma que quer derrubar o Pedrinho parar de tumultuar. Eles têm muitos interesses pessoais. Considero a negociação concluída. Uma negociação desse tamanho tem muitas fases, não é simples. Tivemos conversas intensas, idas e vindas de contrato há quase 2 anos. Lamacchia completa: continuar com essa intervenção fantasma só serve para atrasar a vida do Vasco. A interventora viu o tamanho do problema. Iremos concluir a negociação com o Pedrinho, que nunca deveria ter saído do clube, e sequer havia motivo. Só para contextualizar, na semana passada, por meio de uma decisão da Justiça, motivada por conselheiros de oposição, houve o afastamento do Pedrinho e a escolha de uma interventora. Só que essa interventora pediu para sair do Vasco nessa quarta-feira, alegando problemas pessoais. A saideira sobre Cruz Maltino e Marcos Lamacchia. O filho de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa, disse o seguinte, abre aspas: escolhemos o Vasco pela sua grandeza, história e torcida. O Pedrinho foi o responsável por criar o nosso interesse no Vasco e manter esse interesse mesmo nos momentos em que nos desiludimos como o atual. E você, o que acha de toda essa negociação? Use o espaço para comentário para dizer se você gosta da notícia de que Marcos Lamacchia é o grande candidato à compra do Vasco. Isso só não aconteceu ainda por conta dessa decisão na Justiça, que é temporária e pode cair a qualquer momento.